E se eu te dissesse que existe uma empresa oculta ou fantasma parada sem produzir nada, esperando você para dar a ordem para começar a produzir? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens do TPM. Eu preparei um slide, dá uma olhada, abre o slide aí. Para contextualizar você, para você entender onde que entra o TPM dentro do conceito de Lean e tudo mais, né? Então você vai ver a casa tradicional do Lean, onde você tem Raiz Junka em um pilar, né, ali em pé, e o outro é o Just in Time, o JIT. Né? Raiz Junka praticamente, vamos resumir aí, né? Qualidade assegurada, né? Os sistemas aí, Pokayoks, né? Essa filosofia de manter a qualidade, o pensamento de automação, Jidoka, e Just in Time. Você vai ver no telhado o Lean, ou o cliente, né? O resultado final, e na base dessa casa, você vai ter estabilidade e padronização. E basicamente, dentro de estabilidade, a gente tem o TPM como uma das ferramentas mais poderosas que existem. O TPM é uma ferramenta poderosíssima para buscar a estabilização dos processos. Dá uma olhada nesse slide que eu montei, que vai aparecer aí na tela. Essa linha verde que aparece no meio é a condição ideal de um equipamento, de um processo, tá? O que acontece geralmente? A gente não cuida bem dos nossos processos, não cuida bem das nossas máquinas, não cuida bem das nossas pessoas, não cuida bem dos nossos métodos e procedimentos, não cuida bem das nossas matérias-primas. Isso tudo vai deteriorando. A distância entre essa condição ideal para onde a gente está hoje, geralmente quando a gente está abaixo da condição ideal, a gente vai chamar aí de condição real de hoje, essa distância é a perda. E sempre quando você estiver trabalhando nessa zona e ficar reduzindo essa perda, você tá vivendo a gestão da sobrevivência, a restauração das condições básicas do processo. Quando você consegue eliminar tudo isso e chegar na condição ideal, e a partir dessa condição ideal, você começa a ter ganhos, você começa a fazer mais, aí você começa a entrar na zona que está escrita aí, Kaizen e melhorias. A principal diferença entre essas duas áreas, você pode falar assim, tudo não é melhorar? Não, porque você melhorando na área cinza ali da figura, você está vivendo uma gestão de sobrevivência. Você está pagando, né, o almoço para jantar. Então, basicamente, a sua empresa está lutando para ficar aberta, né, para se pagar. Quando você está na área azul ali, você está vivendo uma gestão competitiva. Você está reduzindo custos, fazendo mais com menos e está atrapalhando a sua concorrência, deixando a vida da sua concorrência um problema. Eu acho sensacional esse slide que mostra então a tal da fábrica oculta, a fábrica fantasma, né? Imagina aí, 3 turnos. Põe essa imagem aí. Tá vendo a imagem já? 3 turnos. Uma empresa que trabalha 3 turnos. Fictícia, tá? Aí você tem a linha lá cinza de cima, que é a linha teórica, quanto que a gente deveria produzir por turno. O que acontece? Ninguém consegue ou dificilmente consegue naturalmente produzir o que deveria. Então sempre tem uma distância do que você faz para o que você deveria fazer. Essa distância, essa área cinza ali, a gente vai chamar de perda. Perda é a distância do real para com o ideal, certo? Simples. Você vai ver aí, o turno 1 perde um pouquinho, o turno 2 perde quase o dobro e o turno 3 perde quase igual ao turno 2. Então eu tenho perdas acumuladas nos meus 3 turnos. Agora, olha que interessante. Se eu empilhar essas 3 perdas, esses 3 volumes, espaços, áreas de perda, elas dão exatamente o tempo de mais um turno. De um turno ideal, inclusive. Um turno inteiro acumulado de perdas. E quando eu coloco os 3 turnos mais esse turno fantasma, é um 4º turno. Seria mais 8 horas depois das 24 horas que existem. Que basicamente eu estou sendo improdutivo e perdendo. Se eu conseguir trabalhar sobre essas perdas, eu consigo ganhar um turno a mais de produção sem investir um centavo em máquinas, em infraestrutura, em galpão, em facilities. Nada disso. Eu não vou precisar comprar terreno, um novo barracão, não vou ter que alugar nada. Basicamente, eu tenho uma fábrica fantasma dentro da minha empresa. Quando eu falo de TPM,
eu estou otimizando meus ativos, né? Então o que eu vou estar aumentando? Vou estar aumentando inovação, velocidade, qualidade, flexibilidade, estabilidade, níveis de serviço, confiabilidade e capabilidade do meu processo, dos meus equipamentos, do conjunto inteiro da obra. E eu vou estar reduzindo custos e o uso, né? Muitas vezes eu posso até programar não trabalhar um turno. Eu já trabalhei em empresas onde que a otimização fez com que um turno deixasse de existir. Porque a gente também não adianta produzir e não ter demanda, senão a gente vai cair lá no erro do Lean, né, de superprodução. Alguns ganhos esperados baseados em pesquisas de várias consultorias que já aplicaram TPM em todo o mundo, tá? Então a gente pode ter até 50% de aumento de OEE, 75% de aumento de produtividade, 90% de melhoria em clima dos funcionários, redução de 40% dos defeitos, redução de 75% de reclamações de cliente, queda de 35% dos custos operacionais e, acredite, 90% de redução de quebras de equipamento. No começo do vídeo, eu falei para você sobre a fábrica fantasma, sobre a fábrica oculta ou o turno fantasma. Perdas são algo que facilmente nos acostumamos em possuir. E com o tempo elas crescem e quando nem percebemos estamos atolados em problemas e em suas ocultas entranhas, né? A gente é devorado pelas perdas e o lucro junto. E os ganhos da sua empresa vão pro ralo. Muita gente, mas muita gente mesmo quer vender metodologias avançadas de melhoria contínua para você. Para todo mundo, para o mercado. E essas metodologias, elas não têm problema. O ponto é que às vezes pode ser que o teu momento de processo, a tua maturidade de processo vai fazer com que você chegue exatamente no mesmo ponto que o TPM vai chegar. Máquina bem cuidada não quebra. Funciona mais tempo. Operadores ajudam nas detecções dos defeitos de qualidade e da máquina. Esses operadores são treinados e evoluem suas habilidades e times de melhoria usam o PDCA para combater perdas. Isso é TPM, gente. No nosso próximo vídeo, a gente vai ver a origem do TPM e as suas ligações com a melhoria contínua, o Lean Manufacturing e o sistema Toyota de produção. Essa série de vídeos que eu lancei, que eu preparei, esses materiais, servem para preceder uma live que a gente vai fazer na quinta-feira, 4 de março de 2021, e você terá a oportunidade de assistir tudinho ao vivo e depois, se você perder a live, você vai poder escutar no nosso podcast, que é o BizuCast, tá? Mas você vai poder ouvir ao vivo, né, participantes que colocaram o TPM na prática, com especialistas que trabalharam essa implementação durante anos, tem anos de experiência. E isso tudo grátis para você. Basta seguir a gente no Instagram, Facebook e YouTube e assistir a live na nossa plataforma que você preferir, tá? Procure o BizuCast nas redes sociais, Instagram e Facebook. E no YouTube procure o Bino Sabe. O Bino Sabe é o nosso canal no YouTube dos vídeos especiais do BizuCast. Então não perca os próximos vídeos e não perca a live de quinta-feira, onde a gente vai discutir bem a fundo sobre TPM. Falou, pessoal!